Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Nós temos um texto muito bonito no Evangelho, é um conglomerado de ditos, de sentenças que Jesus unifica num discurso. Marcos 9, de 41 a 50. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão direita te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, como vocês puderam perceber, o texto é construído com um conglomerado de ditos e de sentenças de Jesus. E estes ditos giram em torno de algumas imagens, alguns símbolos. O primeiro é a água, depois a pedra, depois há 3 partes do corpo utilizadas de modo simbólico: o olho, o pé e a mão. Por último, o verme, o fogo e o sal. Estes símbolos, analisados de modo teológico, nos ajudam a compreender o que Jesus quer nos dizer. No versículo 41, aparece a imagem da água. Este versículo claramente está vinculado ao texto do Evangelho de ontem. Vocês recordam? Ontem havia alguém que ofereceu, em nome de Jesus, a cura, a expulsão de um espírito maligno de uma pessoa. Aquele homem fez um exorcismo em nome de Jesus, mesmo não sendo do grupo dos discípulos. É um simpatizante, é alguém que tem vinculação de algum modo com a proposta de Jesus, mas não participa plenamente do grupo dos discípulos de Jesus. Pois bem, hoje encontramos mais alguns simpatizantes. Quem oferece, mesmo que seja um copo de água fresca, ao discípulo de Jesus, por ser discípulo de Jesus, este é alguém que simpatiza com a proposta de Jesus, com a sua pregação, com a boa nova do reino, simpatiza ou talvez até acredite mesmo naquilo que Jesus propõe. Os missionários cristãos, no tempo em que o Evangelho de Marcos foi escrito, precisavam muito desse tipo de ajuda nas várias comunidades. Doar um copo de água fresca por ser de Cristo Jesus. Isso revela simpatia ou talvez até mesmo fé, adesão à boa nova que Jesus anuncia. No versículo 42 aparece a imagem da pedra, de 2 modos distintos. O que está em jogo é a proteção dos pequeninos que creem. Estes pequeninos que creem são os bem-aventurados das bem-aventuranças de Mateus, são os pobres em espírito, são os discípulos de Jesus. Pois bem, o versículo 42 diz que quem escandalizar um destes pequeninos, a palavra grega skandalon
significa colocar uma pedra de tropeço, colocar uma pedra para que o outro caia. Aí aparece pela primeira vez a imagem da pedra. Está embutida dentro da palavra escândalon, pedra de tropeço. Pois bem, quem colocar uma pedra de tropeço para que o outro caia, quem escandalizar um destes pequeninos que creem, isto é, quem der mau exemplo, aquele mau exemplo dos impenitentes, dos pecadores, receberá um duro castigo. Jesus diz que melhor seria colocar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. E o que é esta pedra de moinho? Na terra de Jesus, o trigo era moído entre duas pedras. Havia a pedra de baixo, um buraco no meio, e sobre esta pedra rodava, girava outra pedra. Se o moinho fosse pequeno, a pedra era girada por uma pessoa. Mas muitas vezes a pedra do moinho era enorme e era girada por um jumento. Jesus então exagera ao dizer, é quase que um gesto hiperbólico para falar da força da imagem. Quem escandalizar, quem colocar uma pedra de tropeço para que o pequenino caia, quem escandalizar um pequenino do reino de Deus, melhor seria amarrar uma daquelas pedras grandes que o jumento gira no moinho, amarrar ao pescoço e se lançar ao mar. Numa palavra, o que Jesus está querendo dizer? Quem der mau exemplo, quem conduzir um pequenino do reino ao pecado, ao escândalo, à morte, este recebe o seu justo julgamento e o duro castigo, como que lançando-se ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Versículos 43, 45 e 47 a 48. Vocês me perguntam, onde está o versículo 44 e o versículo 46? Estes dois versículos faltam nos melhores manuscritos. Nestes versículos intermediários aparecem três imagens ligadas ao corpo: a mão, o pé e o olho, ou, virando a ordem, o olho, o pé e a mão. Aqui é muito importante ter clareza. A mão, o pé e o olho, obviamente, Jesus não está falando de mutilar-se. Jesus não está falando de desprezo pelo corpo. Não se deve fazer uma interpretação ao pé da letra, uma interpretação fundamentalista. Pé, mão e olho são símbolo. E cada parte do corpo é expressão da inteireza do ser humano. O olho simboliza o desejo, a concupiscência. O pé simboliza o projeto, o direcionamento da vida para conseguir concretizar aquilo que o olho, de modo desordenado, desejou. E, finalmente, a mão simboliza a realização do projeto. É o desejo, o projeto e a execução do projeto. Numa palavra, segundo a mentalidade oriental, o pecado, o escândalo, nasce exatamente do desejo desordenado, da cobiça desordenada, da concupiscência não educada. Os instintos humanos, como que, têm a sua sede nestes órgãos do corpo humano, utilizados de modo simbólico para expressar a totalidade da pessoa. E o que é que Jesus diz? Se o teu olho te leva ao escândalo, te leva a pecar, arranca-o. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. Jesus está dizendo, é preciso eliminar as concupiscências desordenadas, é preciso educá-las. Cortar e arrancar significa exatamente educar e dar um novo direcionamento para estas forças instintivas. Jesus faz uma oposição muito bonita, entrar na vida e entrar no reino. Para entrar na vida, para entrar no reino, é preciso o sacrifício ou a renúncia, é preciso cortar, é preciso arrancar, é preciso direcionar, é preciso educar esses instintos
simbolizados por estes órgãos do nosso corpo. Jesus continua a sua reflexão e diz: o oposto da vida, o oposto do reino, é exatamente o fogo da geena. A nossa tradução falava de inferno, mas o texto grego fala de Geena. E o que é a Geena? É o vale de Hinnom. O vale da Geena é um vale que está ao sul de Jerusalém. Aí está o lixão da cidade. E como todo lixão, há muito verme, muita putrefação, coisa apodrecendo. E também, em todo lixão, em todo monturo, há fogo, muitas vezes queimando por baixo. Por isso a expressão fogo de monturo. Pois bem, de um lado está a vida e o reino. Do outro lado está o fogo da geena e o verme que corrói, que come, que apodrece. Se você não fizer o processo de purificação e de educação dos instintos para conduzi-los à vida, de fato, o destino do ser humano será o vale da geena. Sem sacrifício e sem renúncia, a conclusão é o vale da geena. É interessante que no tempo do rei Manassés, neste vale, inclusive, aconteceu muitas vezes sacrifícios de crianças, sacrifícios humanos. Como há lixo, e inclusive no passado houve sacrifício de crianças, Jesus então fala de verme, que simboliza putrefação, apodrecimento, e Jesus fala de fogo, o fogo do monturo que nunca se apaga, que nunca se extingue, símbolo do juízo final e do castigo definitivo. Se o ser humano permanece como pecador empedernido, o seu destino será exatamente o castigo eterno, a geena, o inferno, o vale de Hinnom, o monturo, o fogo inextinguível. É essa a imagem que Jesus utiliza no final do versículo 48. Finalmente, nos versículos 49 e 50, agora Jesus apresenta de modo positivo a imagem do sal. Jesus diz que todos devemos ser salgados pelo fogo. O sal não somente é sinal de purificação, também o fogo é sinal de purificação, mas em muitas ocasiões o sal é sinal de hospitalidade. O texto se conclui falando exatamente da paz, da concórdia, da comunhão entre as pessoas. O que Jesus quer nos dizer com esse texto tão complexo, essa colcha de retalhos, mas ao mesmo tempo um texto tão belo? Esse texto está situado exatamente depois do segundo anúncio da paixão. Jesus quer nos dizer que os discípulos devem estar decididos a evitar todo tipo de escândalo, a lutar contra o mal, a aceitar a renúncia, o sacrifício e, por isso mesmo, buscar a paz, buscar a comunhão, buscar a concórdia. Reze hoje com esse texto a partir destes símbolos: a água, a pedra, o olho, o pé, a mão, o verme, o fogo e o sal. Cortar qualquer coisa que nos leva ao escândalo, ao pecado e à morte. A injustiça, o pecado, o escândalo conduzem à morte, conduzem à perdição eterna. Mas Cristo quer construir uma comunidade de discípulos e discípulas pacífica, pacificadora, vivendo na comunhão das pessoas que optaram por Cristo e vivem como bem-aventurados, pobres em espírito, os pequeninos que creem. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.